Boa noite. Boa noite. Um homem preso injustamente há 2 anos volta a ser detido na região metropolitana do Rio sem ter cometido crime algum. É músico profissional. Um cidadão negro. Em São Paulo, a Justiça Militar absolve um PM que pisou no pescoço de uma mulher durante uma abordagem. Uma cidadã negra. A economia é a maior preocupação das pessoas no mundo inteiro. 6 em cada 10 brasileiros temem não conseguir pagar as próprias contas nos próximos 6 meses. E fazer bicos é a realidade de quase metade da população para complementar a renda. Caminhoneiros se arriscam com jornadas de até 13 horas por dia nas estradas. E a guerra na Ucrânia completa 6 meses no dia de aniversário da independência do país. O Jornal Nacional está começando. Um músico que já tinha sido preso injustamente há 2 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi detido novamente sem ter cometido crime algum. Em reunião com comandantes das polícias militares, presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes decide criar núcleo de inteligência. PGR abre apuração preliminar sobre encontro de Bolsonaro com embaixadores para atacar o sistema eleitoral. Governo publica novo decreto que mantém a redução do imposto sobre produtos industrializados. Guerra na Ucrânia completa 6 meses sem perspectiva de acordo pelo fim do conflito. E a CBF quer tirar pontos de clubes envolvidos em casos de racismo. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. A gente começa com o destaque para a segurança dessas eleições. Tanto que foi criado, gente, um núcleo de inteligência com a participação das polícias militares. E a iniciativa é do Tribunal Superior Eleitoral. Bora saber mais? O Theo Cury acompanhou e conta todos os detalhes pra gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Oi, Manalisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Muito bem, essa reunião aconteceu então hoje no Tribunal Superior Eleitoral, uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, com comandantes gerais e representantes da Polícia Militar de todos os estados brasileiros. O tema principal, discutir a segurança nas eleições, principalmente no primeiro turno das eleições e num eventual segundo turno. O que ficou decidido foi foi a criação principalmente de um núcleo, e vocês veem agora na tela esse trecho da ata do Tribunal Superior Eleitoral, de um núcleo de inteligência que será formado por ministros do TSE e também por representantes do Conselho Nacional de Corregedores Gerais da Polícia Militar. E esse núcleo vai funcionar na presidência do TSE para analisar o que for produzido por esse grupo. Foi firmado um acordo de cooperação entre o TSE e esse Conselho Nacional para a produção de relatórios como uma forma de alinhar todo o entendimento entre as polícias militares de todo o Brasil com relação à segurança no pleito desse ano, para que todo mundo esteja na mesma página, seguindo as mesmas orientações. E vai funcionar também para que o Tribunal Superior Eleitoral divulgue para todas as polícias militares do Brasil as campanhas de conscientização para as eleições desse ano, para todo mundo ficar justamente na mesma página. Também foi discutido nessa reunião, em um primeiro momento, isso tudo ainda de forma bastante embrionária, tudo bem no começo, a possibilidade de restringir o porte de armas no dia das eleições. Tudo isso em meio ao aumento da polarização e também em meio à crescente preocupação de autoridades com a possibilidade de atos violentos no dia da eleição. Esse que foi um pedido, uma consulta feita por partidos da oposição lá em julho ao ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo de ele assumir a presidência do TSE, tudo isso na esteira, logo depois do assassinato do militante petista em Foz do Iguaçu. E também discutiram a segurança dos mesários, além da segurança dos eleitores, e também a possibilidade de fiscalização do uso do celular na cabine de votação. Esses foram um dos principais temas. Quarta-feira, 24 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques.
Tribunal Superior Eleitoral tira das redes sociais e da TV Brasil vídeos da reunião em que o presidente Jair Bolsonaro diz mentiras sobre as urnas eletrônicas a embaixadores. Campanha eleitoral dos 4 primeiros colocados nas pesquisas de intenção segue com o foco nas regiões sul e sudeste do Brasil. Grupo que reúne empresários bolsonaristas tem debandada após a ação da Polícia Federal que mirou 8 deles. O objetivo da operação seria investigar possível financiamento de atos antidemocráticos. Prévia da inflação mostra a maior deflação em 31 anos com a queda dos combustíveis. Mas preços dos alimentos, que pesa no orçamento das famílias, continuam subindo. Independência da Ucrânia, celebrada no mesmo dia em que se completam 6 meses de guerra no país. O conflito provoca deslocamento de cerca de 12 milhões de ucranianos e morte de 5 mil civis. Seca histórica no hemisfério norte revela tesouros milenares e relíquias da Segunda Guerra Mundial. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Karim. Boa noite, Pondé. Boa noite. Pondé. Boa noite, Patrícia. A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, promete que, se eleita, vai tirar o orçamento de ciência e tecnologia do teto de gastos. E Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, voltou a criticar os partidos da América Latina comandados por políticos de esquerda. O presidente Jair Bolsonaro fez campanha em Minas Gerais. A programação incluiu encontros com prefeitos e religiosos em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois, durante um comício, o presidente dividiu o palco com um imigrante venezuelano. Bolsonaro voltou a dizer que, caso a esquerda vença, o Brasil seguirá o mesmo rumo do país amazônico. Nós estamos tendo a chance de assistir o que acontece em outros países por aí. Nós temos a oportunidade de novo de fazer rememorar o nosso passado, de 2003 a 2015, e ver o que Lula e Dilma fizeram pelo Brasil, praticamente destruíram a nossa pátria. Ciro Gomes, do PDT, visitou a região sul do país. Em Porto Alegre, capital gaúcha, participou de um ato em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas. Já em Curitiba, no Paraná, inaugurou o comitê de campanha do candidato a governador do PDT, Ricardo Gomide. Que ninguém precisa votar no Lula porque não gosta do Bolsonaro, ou votar no Bolsonaro porque não gosta do Lula. E os indecisos, mais essas pessoas que estão mal satisfeitas, somos maioria. Nós nos unidos, nós fazemos história e vamos mudar o Brasil. Simone Tebet, do MDB, passou o dia em São Paulo. De manhã esteve no encontro na Fundação Abrinq. À tarde, reuniu-se com pesquisadores e acadêmicos para tratar de ciência e tecnologia. A MDBista prometeu tirar o orçamento de pesquisa e inovação do teto de gastos, que limita o crescimento das contas públicas à taxa de inflação do ano anterior. Ciência, tecnologia e inovação salvam vidas. Só ciência, tecnologia e inovação fazem o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, mais emprego, mais emprego e venda. Sem agenda pública hoje, o ex-presidente Lula gravou programas para o horário eleitoral gratuito na TV. Após quase 10 dias de campanha, o petista segue na frente nas principais pesquisas de intenção de voto. É o que aponta o site Polling Data, que agrega os resultados de levantamentos feitos por 20 empresas. Na consolidação dos levantamentos para a corrida presidencial, Lula tem 43% das intenções de voto, Bolsonaro 35%, Ciro 5% e Simone Tebet 3%. O cenário só leva em conta as pesquisas estimuladas. Olá, uma ótima noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar o seu All News edição da noite dessa quarta-feira. Hoje é dia 24 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Como sempre, você pode acompanhar e participar, tá certo? Para nos assistir, é só acessar a página do UOL também, pode acompanhar pelas redes sociais. Tem a opção de nos ver pelo Facebook, pelo TikTok, pela Twitch e também no YouTube. YouTube, além de nos assistir, você pode comentar o chat e votar na enquete que vai aparecer aqui na tela. A pergunta é essa:
Você acha que o TSE deve punir o presidente Bolsonaro por aquele encontro que ele teve com embaixadores, que falou sem apresentar provas contra o sistema eleitoral brasileiro? Sim ou não? Participe, já eu trago mais parciais o resultado final antes de terminar aqui o programa. O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou hoje que Google, Facebook e TV Brasil retirem do ar a reunião, os vídeos dessa reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, em que Bolsonaro fez acusações sem provas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República abriu aquela chamada apuração preliminar para, em tese, apurar se há indícios de crime na conduta do presidente. Bom, sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o senador Randolfo Rodrigues. Leonardo Sakamoto, nosso colunista, me acompanha para essa. Primeiro as armas de uso exclusivo do Exército, agora um caveirão. Polícia descobre blindado com milícia no Rio de Janeiro. Corrida de kart para presos na cadeia. É a mais nova crise no governo francês. Preso no Brasil, mafioso italiano que mandou para a Europa cocaína escondida em carga de mármore e granito. Guerra da Ucrânia completa 6 meses sem perspectiva de trégua. Queda no preço da gasolina derruba a prévia da inflação de agosto. Aumenta a atenção das empresas com a saúde mental dos funcionários. Ele foi peça-chave na separação do Brasil de Portugal. José Bonifácio é destaque no projeto especial da Band dos 200 anos da independência. Onde tem emprego, empresas de água e esgoto abrem milhares de vagas. Era radical demais. Escorregador que lançava crianças para o alto é interditado. Touro invade banco e provoca pânico entre os funcionários. A beleza da Foz do Amazonas é o Brasil visto do espaço. Seca revela pegadas de dinossauro de mais de 100 milhões de anos. E hoje tem festa para o brasileiríssimo Zé Carioca. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Foi identificado mais um dos jovens sequestrados e mortos por milicianos na Baixada Fluminense. Os bandidos usam até carro forte e blindado para controlar a região. Marcos Sadoc conta a história. O Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ainda buscam por Douglas de Paula, de 22 anos, e Jonathan Aleph, de 28, que ainda seguem desaparecidos. A milícia que controla a Baixada Fluminense é acusada de matar e depois jogar esses jovens em um rio. A Polícia Civil conseguiu localizar e apreender um dos veículos usados pelo bonde do Tandera nessa guerra por territórios em todo o estado. Ele lembra muito o Caveirão, o veículo oficial usado pelas forças de segurança do estado. O veículo foi encontrado depois de uma operação em um sítio de Nova Iguaçu, onde celulares foram apreendidos e mais informações de inteligência ajudaram a localizar o carro. A ação terminou com a morte de 4 criminosos. Entre eles, Delcinho, apontado como suspeito de envolvimento no sequestro e possível assassinato do grupo de amigos. A polícia investiga a origem do veículo blindado. A placa não está na base de dados do Detran do Rio. Bandidos bloquearam... Veja hoje no SBT Brasil. Músico preso injustamente há 2 anos no Rio volta a ser detido pelo mesmo crime que ele não cometeu. Justiça Militar absolve PMs que agrediram mulher durante a abordagem em São Paulo. Um deles chegou a pisar no pescoço dela. A advogada é repreendida por choro da filha que ela amamentava durante uma audiência. Nos Estados Unidos, seca revela pegadas de dinossauros deixadas há mais de 100 milhões de anos no leito de um rio. Já já. Boa noite. Boa noite. Um jovem de 19 anos, morador de Brasília, foi vítima de sequestro em São Paulo. Ele promove criptomoedas nas redes sociais e veio para a capital paulista para um encontro com um amigo que conheceu pela internet. O rapaz ficou 12 horas no cativeiro. O amigo desapareceu. Veja agora outros destaques do dia. Prévia da inflação de agosto registra queda histórica nos preços. Polícia encontra carro forte a serviço do crime em operação contra milicianos. Ucrânia comemora a independência enquanto guerra completa 6 meses. E na série especial, como os vidros dentro de casa podem ser uma ameaça às crianças. A
polícia do Rio prendeu em flagrante 4 pessoas que roubaram produtos em lojas dentro de shoppings da capital fluminense. Isso só nas últimas 24 horas. Entre os presos está uma pediatra que atende na rede municipal de saúde. Olá, boa noite. Boa noite, está começando mais uma edição do Rede TV News. Um bebê de 11 meses foi assassinado pelo próprio primo em Brumadinho, Minas Gerais. Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, é usuário de drogas e atirou na criança e em 4 jovens depois que a família tentou interná-lo. Os Pingos nos Is. Oferecimento Crise dos Três Poderes. Uma produção original Brasil Paralelo. Jovem Pan apresenta Os Pingos nos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. O levantamento mostra que Ciro Gomes falou por mais tempo que Bolsonaro no Jornal Nacional. André Janones é acusado por assessor da prática de rachadinha. E o ex-ministro Marco Aurélio Mello se diz atônito com a operação ordenada por Moraes que mirou empresários. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Sabatina no Jornal Nacional, o presidenciável Ciro Gomes propôs a realização de plebiscitos para mudar a relação com o Congresso. Ele afirmou que o modelo atual de coalizão entre partidos é certeza de uma crise eterna e citou governos anteriores como exemplos da falha. Na entrevista, o pedetista fez críticas ao Centrão e disse que abrirá mão da reeleição, caso eleito, para que haja renovação de poder e facilidade na negociação com o Congresso. Ciro ainda criticou a polarização e a ligação do PT com regimes autoritários e ditatoriais de esquerda na América Latina e focou no programa social de renda mínima. Diversos internautas e analistas se atentaram à mudança de postura dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos, dizendo que o pedetista ganhou uma grande oportunidade ao não ser atacado ou interrompido, podendo apresentar livremente suas propostas. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro entrevistado da série, que só conseguiu utilizar 24 minutos do seu tempo, Ciro Gomes falou por 30 minutos dos 40 disponibilizados pela emissora, segundo um levantamento do Poder 360. Jornais e políticos também falaram sobre a diferença de tratamento entre Bolsonaro e Ciro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um comparativo das entrevistas. As interrupções do Bonner e da Renata foram 43 com o presidente Bolsonaro. Eu não quero. O outro lado. Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito. E foram apenas 11 com o candidato Ciro. E aqui eu quero que vocês vejam aqui o tom debochado, as caretas, o tom arrogante com o presidente Bolsonaro. Candidato, com franqueza. Não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Orientação é cumprir a lei. Nada mais além disso. Por favor, candidato, não, longe de mim, não. Agora vocês vejam a diferença com o candidato Ciro. Como é que o senhor pretende formar a maioria? Então eu peço aqui, eu faço um pedido em nome do bom senso. Deixem os eleitores escolherem os candidatos e não a imprensa escolher, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, civilizada no país. Que vocês deem o mesmo tratamento a todos os candidatos. Um abraço a todos. Valeu. Nesta quinta-feira será a vez de Lula participar da sabatina e na sexta, Simone Tebet. Com esse destaque a gente abre o programa desta quarta-feira, trazendo... No Jornal da Globo, os números da guerra que nesta quarta-feira completou 6 meses. Vamos analisar o que mudou para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo. O risco da volta da poliomielite. A campanha de vacinação está com adesão muito baixa. O potencial pouco explorado da reciclagem no Brasil. Só 3% do lixo seco é reaproveitado. E tem a largada das semifinais da Copa do Brasil. Eu te espero no JG.